Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pelo nosso lanchinho físico. Nem só de pão vive o homem, mas vive de pão também, né? Até de queijo também, né? De geleia. Tá? Estamos dentro do Catecismo de Westminster, meditando na pergunta 105, esse bloco. Tem falado um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Rayane, Mateus capítulo 6, versos 9 até eu mandar parar, por favor. Aqui não é lugar de comer bolacha, hein, filha? Tem que comer e tomar suco lá embaixo, não é aqui. Aqui você derrama e suja. Mateus capítulo 6, versos 9 em diante, até eu mandar parar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ponto. A quinta petição da oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Nós pedimos que Deus perdoe em Cristo os nossos pecados e também que nos habilite a perdoar ao nosso próximo. E aí um grande engano: suco lá fora e bolacha lá fora. Um grande engano que nós temos, que muitas pessoas têm, na verdade, é que Deus, Ele perdoa os nossos pecados a partir do momento em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E, na verdade, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, tem a ver com a petição que Deus perdoe em Cristo os nossos pecados e que também Ele nos habilite a perdoar o próximo. É uma construção totalmente diferente, porque se você pensa só no primeiro bloco, como as pessoas entendem, você faz a condição de que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. E na verdade é uma petição ao Senhor, dupla petição, para que Ele nos perdoe em Cristo e que Ele nos ensine a perdoar. Salmos 51, verso 1. Daniel. Salmos 51, verso 1. Salmos 51, verso 1. Lê com calma, respeitando os pontos e as vírgulas. Compadece-te de mim. Ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apagam as minhas transgressões. Compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Então nós já estudamos dentro de fruto do Espírito, a bondade é o sentimento do coração, benignidade é a ação praticamente feita, dita. Então, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele está pedindo a ação de Deus. E segundo a multidão das suas misericórdias, ele está pedindo para que Deus não traga sobre a vida dele a culpa do pecado dele. Não dê a consequência: eu comi muito açúcar, então vou ter diabetes. Comi muito chocolate, vou engordar. Ele não está pedindo que Deus tire, ele está falando assim: olha, Deus, dentro das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, aquilo que eu tenho feito de errado, que eu sei que está errado, e mesmo assim eu faço. A quinta petição consta de 2 pedidos, como nós já dissemos. Primeiro, o perdão de Deus, que está ligado ao segundo. Todavia, se o perdão de Deus estivesse de fato condicionado à capacidade do homem caído em perdoar, quem seria perdoado? Ninguém. Então não pode haver essa ligação entre
a minha ação, a minha obrigação como um filho de Deus e um perdoado de Deus com a ação divina de Deus. Somente Deus, por intermédio do Espírito, pode nos capacitar a perdoar os nossos semelhantes. Então vamos lá, Vânia. Quem que ordena que nós perdoemos? Deus Pai. Quem que nos capacita a liberar perdão para as pessoas? Deus Filho. Deus Espírito. Ele nos convence Da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vem para você e você sabe que ele te perdoou por ir em Cristo. E aí o André vai lá e pisa na bola pela 1.000.000ª vez. Aí ele vem e traz o convencimento ao seu coração do pecado de você não o perdoar, mesmo você sendo perdoado. Então nós temos a figura de Deus Pai que ordena, o Espírito Santo que nos convence, mas é através do sangue do Cordeiro que nós somos capacitados a perdoar. Então voltando. Somente Deus, por intermédio do Espírito, pode nos capacitar a perdoar os nossos semelhantes. Pois o homem natural é incapaz de fazer algo de bom para agradar a Deus por ele mesmo. Nós podemos fazer por uma condição moral, não necessariamente porque eu sou bom. Então a Menísia vem com a mamãe dela, provavelmente no passo da mamãe, não no passo da Menísia. E aí ela faz isso, não é porque a Menísia é uma boa filha, e sim porque Deus traz no coração dela essa benignidade de andar no passo da dona Sônia, para que as duas possam chegar juntos. Isso inclui principalmente o perdão. Essa é uma das mais difíceis tarefas designadas para os homens. Gálatas capítulo 5, verso 14. Gálatas 5, 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que o apóstolo Paulo está falando aí? Que tudo que você possa fazer em relação à lei se cumpre no amor ao próximo. Por quê? Bem-aventurado aquele que é humilde. Você é humilde em relação a quem? A você mesmo ou em relação ao próximo? Ao próximo. Fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é? Amor. Você demonstra amor para quem? Para você mesmo? Para o próximo. Você tem um dom de profecia. Você vai profetizar contra a sua vida só? Sobre a sua vida? Você profetiza com os outros. Então ele está falando que toda a ação da lei, ela se cumpre em quê? Na manifestação prática da minha devoção, da minha ação em relação ao meu próximo. Somente a graça de Deus em Cristo, que opera pela comunhão do Espírito, pode trazer ao cristão o perdão dos pecados e, da mesma forma, habilitá-lo a perdoar os seus ofensores. Então, como que o perdão de Deus chega sobre as nossas vidas? Por que o perdão de Deus é sobre a nossa vida? Por causa de Cristo. Quando Ele morre na cruz do Calvário, o sangue dele derramado, Deus passa a olhar para você não como sendo a Esther. Ele começa a olhar para a Esther vendo quem? Cristo. Tá? E apesar desse sacrifício dele ter sido sobre as nossas vidas, nós continuamos com o nosso coração duro. Mas o Espírito Santo é aquele que nos capacita a liberar perdão sobre a vida das pessoas. Quem perdoa é porque foi perdoado. Não quem perdoa vai ser perdoado. A consequência, novamente essa palavrinha, a consequência do perdão de Deus sobre a sua vida é que você também haja da mesma maneira com o próximo. Quem perdoa é porque foi perdoado. Quem ama é porque primeiro foi amado. 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que a gente chama a Deus? Porque Ele amou primeiro. E se Ele não tivesse amado? A gente não ia amar Ele.
Porque nós, como seres caídos e pecaminosos, não conseguimos interagir com esse Deus ou com um ser que não conseguimos nem ver e demonstrar amor através da manifestação com o próximo. Como que eu vou dizer que eu amo o meu Deus, que eu não vejo, se aquele que eu vejo eu não amo, que é criação dele? E Deus determina essa ligação exatamente porque, como que eu vou demonstrar que eu amo a Deus? Eu vou ficar aqui louvando a Deus, balançando as mãozinhas, chorando. Será que isso faz alguma diferença? Deus, ele é passional? Não. Faz diferença se você chore ou não? Se você vai levantar as mãozinhas ao céu, vai cantar, não faz diferença para ele. O que faz diferença para ele é como você age com quem? É isso que ele quer. Quem perdoa é porque foi perdoado, quem ama é porque foi primeiro amado. Isso vem mostrar que tanto a fé como a capacidade de perdoar provém de quem? De Deus, não é de mim. Hoje eu vou me esforçar para perdoar o André. Eu não vou conseguir. Ele não me liga de volta. Eu mando mensagem para ele na terça-feira, no sábado pela manhã, aí fala que está numa correria. Falei, caramba, será que o cara não fez nem xixi, nem cocô? Se depender de mim, eu não perdoo. Mas porque eu fui perdoado, eu perdoo. Isso vem mostrar que tanto a fé como a capacidade de perdoar são dons de Deus, que provém da salvação e não constitui um mérito para a própria salvação. Não é a minha ação que vai me fazer ser digno do Senhor. Não se compadece Deus de sacrifícios e holocaustos. Ele se compadece do que? Da obediência. Você sabe que você fica virando a menina vai vomitar, né? Parece que esqueceu que criança pequena gosta disso. Isso vem mostrar tanto a fé como a capacidade de perdoar são dons de Deus que provêm da salvação e não constituem mérito nenhum para a nossa própria salvação. A conversão é uma obra de... Obra de quem? De Deus. A salvação, a conversão é uma obra de Deus, incluindo a capacidade de perdoar o nosso próximo. Tiago 1,17. O povo tá xixizeiro hoje, hein? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom desejo são lá do alto, do Pai das mãos, Toda boa dádiva, a menina tinha que ter comido um queijinho a mais, ela tá meio fraca, hein? Toda, não é não, dona Sônia? Tá meio fraca, parece que não comeu queijo, entendeu? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Por falar nisso, é uma piadinha do Facebook, você sabe, não vai responder de cara, né? Quem inventou a escada rolante? Está na Bíblia. Jacó. Jesus. Porque o Jacó olhou e viu os anjos subindo e descendo. Viu, Lili? Gostou dessa? Essa a Lili vai contar na faculdade, lá, professor. Vamos lá. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, que é exatamente todo o contexto da oração do Pai Nosso que nós estamos meditando. A capacidade de perdoar é própria de quem conhece o seu próprio pecado. Primeira coisa que você tem que fazer antes de olhar o cisco no olho do seu irmão. Ainda bem que eu tenho poucas traves, porque eu posso olhar bastante para os ciscos de vocês, não é mesmo? Entendeu? A capacidade de perdoar é própria de quem conhece o seu pecado. Somente aquele que conhece a sua natureza corrompida e tem consciência das suas transgressões pode perdoar. Por quê?
Você não presta atenção e você nem sabe o que eu estou falando. Não? E aí, filho, tá bom o celular aí, não? Tá conferindo o que estava na Bíblia no celular, é isso? Não? Então responde para mim aí, já que você está ligado na coisa aí. Somente aquele que conhece a sua natureza corrompida e tem consciência de suas transgressões pode perdoar. Por quê? Dá um Google aí, vê se acha aí. Hã? Aí, responde aí, filho. Ué. A capacidade de perdoar é própria de quem conhece o seu pecado. Somente conhece o seu pecado aquele que é um filho de Deus, é aquele que é salvo. Somente aquele que conhece sua natureza corrompida, tem consciência de suas transgressões, pode perdoar, porque eu sei que eu, como ser humano, sou falível. E se eu sou falível, o meu outro também é falível. O meu próximo é falível. Se o outro mente, se eu minto, o outro também pode mentir. Se eu roubo, o outro também rouba. E nós temos que identificar o pecado dos outros a partir do nosso pecado. Se eu julgo meu irmão que rouba uma galinha, será que eu não estou roubando um carro? Não quer dizer que eu não vou julgar. Quer dizer que eu tenho que julgar segundo a ótica do que eu estou pensando, do que eu estou passando. O que acontece comigo diante de Deus? Eu sou perdoado, então eu tenho que perdoar. Dor se mede? Tem como medir? Tem um termômetro, não é termômetro, mede a temperatura, mas um dorômetro. Não é dorama não, né, Lori? Um dorômetro. Tem algum? Você coloca assim, você cortou o dedo com a faca. Ah, dor no nível 3. Aí você vai lá e corta com a folha de papel. Ah, essa é nível 1. É assim que funciona? Não se mede. Não se mede dor. Então, o meu pecado, o pecado que eu sofri, eu tenho também que perdoar a pessoa, não na medida do que eu acho. Ah, mas ele me roubou muito mais do que eu roubei dele. Não importa, roubo é roubo. É preciso colocar os termos nesta petição corretamente. O perdão requerido dos homens é o autocontrole e a redução na retaliação. O que é retaliação? Eu dar um peso muito maior para o outro, do que ele fez por mim, do que eu fiz realmente contra o outro. Então eu vou lá e crio um dano contra o André. Aí eu erro com a Vânia. E aí eu tenho que entender que essa medição daqui, ela não pode ser igual. Ou melhor, ela deve ser igual, independente do montante, do dano que foi causado. Porque se eu for querer mensurar, o outro prejudicou mais, que é exatamente o nosso problema. Quando nós trazemos uma pessoa a juízo, nós queremos cobrar muito mais do que ela deve. O juízo de Deus, ele é correto. O nosso é sempre a mais. Nós queremos algo a mais. A Luísa foi lá na primeira semana de faculdade e falei, você vai passar por trote. Eu já vi como que funciona isso. O que é o trote? A pessoa passou por um prejuízo no ano que ela entrou, quando é no outro ano ela quer trazer um prejuízo muito maior sobre aquela pessoa. Quer trazer mais dor, mais humilhação, mais... Esse é normal do ser humano. Aquele que é filho de Deus, aquele que é servo, ele não tende a fazer uma coisa mais agravante, pelo contrário, a fazer menos. Tudo bem? Sim, não? Tudo bem? A capacidade de perdoar é a própria de quem conhece o seu pecado. É preciso colocar termos na petição corretamente. O perdão requerido dos homens é o autocontrole. Ou seja, eu tenho que controlar a minha ira em relação ao dano que o outro me causou. Quem é o homem para perdoar pecados se nem mesmo ao certo Deus... Quem é o homem para perdoar pecados, se nem sabemos ao certo se Deus irá perdoá-los? O que eu estou falando com isso? Muitas pessoas acham que nós perdoamos pecados, mas na verdade quem perdoa pecados é Deus. E a gente até como cristão, a gente tem essa prática, não é eu te perdoo. Mas quem somos nós? Quando você perdoa alguém, você está perdoando em seu nome? Não. Você está perdoando em nome do Senhor que colocou no seu coração aquilo lá, o sangue do Cordeiro que é sobre a sua vida. Então a tua liberação de perdão, ela não é baseada naquilo que você acha ou que você pensa. É naquilo que o Espírito Santo te convence. Então o meu perdão, ele é lícito a partir do momento em que eu, como filho, eu estou trazendo como eu trago a paz do Senhor, também o perdão do Senhor. Como eu fui perdoado, eu te perdoo. Tudo bem? Perdão e julgamento. O perdão tem um paralelo com o julgamento.
E aí a palavra de Deus diz que nós não devemos julgar. Nós não devemos julgar ou nós não devemos julgar pelas aparências? Qual a diferença? Alguém que saiba falar. Qual a diferença de você perdoar os pecados, de você efetuar um julgamento pelas aparências ou não? Quando Deus fala que nós não devemos julgar, o que ele está dizendo? Com justiça. O que mais? Ou pelo aquilo que nós pensamos. Posso julgar, Vânia? Pode. Ou devo? Deve. Mas Deve com justiça e não segundo as aparências. Então você vai lá no quarto e vê um dos meninos fez alguma coisa errada. Um deles fez, com certeza, né? Não vou contar do Paulo César de novo, tá? Paulo, lembra? Quer que eu conte de novo? O meu tio, entendeu? Falou assim, Paulo! Aí meu pai falou assim, quem que errou? Foi o Paulo César ou o Paulo Sérgio? Tinha dois. Não sei, um dos dois fez alguma coisa errada. Poxa, gente, historinha da minha infância. Essa é nova ou é velha? É, fazia tempo? Então a Vânia entra lá no quarto e vê alguma coisa de errado. Então, pelo histórico que eu vejo das coisas, normalmente quem pisa mais na bola é o... É o André. É o André. Não, o André não pode, velho. É tanto André. Entendeu? Aí ela olha e fala assim, poxa, eu tenho um histórico, entendeu, de que o fulano, que o Gabriel, ele é mais pecador. Então, quando eu vejo algo de errado, o que ela faz? Joga até do Gabriel. Entende? Então, ele está julgando por o quê? Pelas aparências. Que é exatamente a condição de justiça. Então, conforme a Heloísa vai crescendo, cada vez mais, a Heloísa vai aprontar e quem vai pagar o pato é a Helena. Isso é julgar pelas aparências. Perdão e julgamento. O perdão tem um paralelo com o julgamento. Não se deve julgar pelas aparências. Porém, da mesma forma, é exigido do cristão o julgamento pela reta justiça. Então, nós que conhecemos as Escrituras, nós temos a obrigação, a ordenança de Deus de nós julgarmos as pessoas segundo a palavra de Deus. Então, você está agindo, assim diz a palavra de Deus. É muito mais do que uma palavra profética que vai trazer uma emoção ou qualquer coisa. Assim diz a palavra de Deus. Você está errado porque você fez isso. E aí eu chamo vocês a atenção no particular. Se for abrir o meu zap aqui, colocar na tela aqui, cada um vai ver as mensagens que cada um recebe. Porque você fez isso, fez aquilo outro. Aí um se constrange, outro não se constrange, outro faz que nem viu, entendeu? Mas a mensagem está lá. E a pessoa visualizou. A minha função é chamar a atenção. Que é a mesma função de nós como pais, chamar a atenção dos filhos. Para que eles possam andar na reta justiça. Ninguém vive sem julgar. Todas as nossas decisões são frutos de julgamento. Dia das Mulheres. Eu compro ou não compro? Eu julgo, entendeu que eu tive um movimento X naquele ano, tem um histórico do meu controle, e aí eu tomo uma decisão. É um julgamento que você está efetivando. Isso não é falta de confiança em Deus, é um julgamento racional. É a obrigação do cristão julgar pela reta justiça, sejam pessoas ou situações. É impossível fugir dessa responsabilidade. Nós temos essa obrigação. O que é a reta justiça? A reta justiça é a verdade. E aí quando Jesus estava diante de Pilatos, começa a fazer uma série de questionamentos, ele fala sobre a verdade, Pilatos fala, o que é a verdade? Pilatos não sabe o que é a verdade. A verdade é aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Como que eu rego, como que eu julgo segundo a reta justiça? Segundo a quantidade de conhecimento que eu tenho das Escrituras Sagradas. A reta justiça é a verdade. A única forma de julgar corretamente é pelo conhecimento que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versos 15 e 17. João capítulo 17, versos 15 e 17. Vamos. Sou eu? Ai, meu Jesus Cristo.
Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tá? Você pulou 16 por algum motivo? Não? Deixa eu ler aqui De 15 a 17. a 17. Não peço que os tire do mundo, e sim os que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os na verdade. A palavra é a verdade. Tá, então o nosso julgamento vem do conhecimento das Escrituras Sagradas. Quanto mais você conhece, mais o seu julgamento é correto. Ninguém está autorizado a perdoar pecados cometidos contra Deus. Ninguém pode perdoar os falsos mestres e propagadores de falsa doutrina. Então o que a gente tem visto muito é o ensino errado dentro das Escrituras, dentro das igrejas. E aí as pessoas, não, está tudo certo. Perdoar não quer dizer simplesmente, eu perdoo porque o pastor falou uma besteira. Eu aceitar aquilo sem exortar. Em achar que aquela ideia de que o pastor é ungidão, e aí ele não pode ser corrigido, não pode ser chamado a atenção, não pode ser trazido a qualquer tipo de correção, e isso está errado. A nossa função, a nossa obrigação é, com educação, sempre fazer os julgamentos conforme a reta justiça. Essas pessoas, falsos profetas, propagadores de doutrinas falsas na igreja, essas pessoas devem ser observadas, localizadas, advertidas e na reincidência eliminadas. Pastor, onde fica o amor? Mas é uma decisão de amor. O apóstolo Paulo, quando viu uma pessoa lá extremamente mala, ele olha para assim, eu entrego você para... Quem sabe você se converta. É uma forma, inclusive, extrema de demonstração de amor. Você não pode permitir que aquela enfermidade ela continue no meio, seja do teu trabalho, seja da tua casa, seja da sua escola, da tua igreja, onde quer que seja. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 13. De fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então você identificou que tem um câncer na tua casa, na tua família, no teu ambiente de trabalho, na tua igreja, você tem que eliminar aquilo. E ele fala, mas a igreja tal faz... Não sei. Não, os de fora, quem julga é Deus. A nossa função aqui é cumprir o nosso papel. O julgamento de todos os falsos mestres é uma coisa que eu busco sempre de Deus, que isso não ocorra na minha vida. O julgamento dos falsos mestres é uma obrigação simultânea a todas as outras, pois a passividade do cristão frente a esses lobos em pele de cordeiro expõe seus irmãos mais fracos à perdição e se constitui em ofensa a Deus relativa ao mandamento não matarás. Olha que sério. Se você vê alguém ensinando errado e você não fala nada, você está incorrendo numa condição como a do não matarás, porque você está permitindo que aquela pessoa ensine o engano. Não é para você levantar bandeiras e nem começar a criar casos e polêmicas e discussões, mas quando as pessoas elas te trazem alguma coisa e te pedem opinião, você tem que fazer. Então ontem um amigo meu lá de São Paulo, ele mandou uma música que ele gravou lá, ele é músico, ele falou assim, ouve e me diz o que você achou. Eu tenho que ouvir e dizer o que eu achei. Eu ouvi 15 minutos de música, parei nos 3. 15 minutos e 19. Tá? Falei, o começo está bíblico. Vamos continuar vendo. Então, eu vou responder para ele. Se ele vai mudar, se ele não vai mudar, se ele vai fazer ou se ele não vai fazer, com ele. Mas a minha função é trazer essa correção e trazer essa exortação. Nós já passamos por várias igrejas e nós temos essa obrigação. Às vezes a Rô, ela chega e fala assim, eu converso lá com fulana, beltrana e ciclana e tal. Eu falei, você já convidou para ir para a igreja? Não, mas ela é crente, ela é penteca, é não sei o que. Eu falei, mas a gente não era também? Entendeu? Às vezes a pessoa ela está andando no engano e nós não queremos confrontar exatamente porque para não criar um sabor, não deixa a pessoa no engano lá. A gente deixa a pessoa indo para o inferno, não porque é a igreja, mas a gente deixa a pessoa estar ouvindo uma coisa errada que leva ela para o inferno, simplesmente para manter a amizade dela. Então a minha mamãe ela é radical. Estava lá com ela falou assim, estou lá no Uber, não sei o que e tal, aí deu um problema no cartão de crédito, ela voltou de carona com não sei quem, aí o taxista falou não sei o que, era crente também, que a mamãe é faladeira pra caramba, não sei quem puxou ela.
Entendeu? Aí a minha mãe lá no táxi tal, evangelizando, falando, não, mas eu sou da igreja tal. Aí minha mãe falou, ó, tá errado isso, tá errado aquilo. A outra mulher falou assim, porque no que salva não é a bandeira. Sendo que estava dando carona para ela era uma da igreja dela. Como assim ela não está falando que a minha igreja batista de Moema lá não é a melhor? Não, não é a igreja que salva. E aí ela começa a trazer uma série de polêmicas dentro do contexto que ela entende, que é o que nós temos que fazer. Não é gerar confusão, não é gerar conflito. Mas a pessoa está no engano, você vai deixar a pessoa no engano? Tem que falar. Nós temos que falar, isso está errado. Então a Luli, semana passada, trouxe a amiga dela, que congrega numa igreja lá. Aí ela falou assim, estou vendo com a minha amiga para trazer ela de novo. Eu falei, que problema, hein? Porque depois que você começa a ouvir um negócio diferente, não dá não. Isso é verdade. Não é porque a nossa igreja é top, não é nada disso. Eu lembro, essa história eu já contei, em que lá atrás, quando a gente ia lá para a praia, a gente sempre ia numa igreja lá, Bola de Neve lá, né? E a gente ia. E aí chegou um dia que a gente chegou muito cedo no culto. Nem lembro se a Luísa existia já ainda. Tinha? Não é lógico, se é lógico eu não sabia, né? A Luísa já estava lá, pequenininha. Aí a gente estava lá, chegamos muito cedo. Aí vamos fazer um lanche primeiro, do lado tinha uma lanchonete, a gente estava fazendo lanche. Aí os caras estavam orando, as orações das pessoas não dava para engolir aquilo que eles estavam falando. Eu falei, não dá para a gente assistir esse culto. Vamos para casa? Porque você começa a conhecer a verdade. A nossa função é alertar as pessoas da mentira. O que elas vão fazer com isso? É com elas. Para finalizar, Marcos capítulo 9, verso 42. Isso é muito legal, em especial com parente, em que você deixa o teu parente estar no engano só para ficar tudo certo. Marcos 9, 42. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. O que isso tem a ver com não matarás? Se ele se analisar, fizer um irmão se analisar como um suicídio, tá aqui, é melhor que ele se suicide. Tá, mas ele está falando de um falso profeta e está falando em Havânia, está vendo esse falso profeta falar e não fazer nada. O que isso tem a ver? Ele se matar. Não, vamos lá, vamos com calma. Tem uma pessoa falando besteira dentro da igreja. Eu sei a verdade. E tem um terceiro ouvindo que está sendo enganado. Eu não faço nada. O que isso aqui tem a ver com não matarás? Exatamente. Eu sei que está errado e eu permito que essa pessoa continue no caminho do engano apenas para eu que me fique bem. Voltando para o nosso texto, lê de novo. Marcos 9,42. É melhor que a pessoa, tanto aquele que fala mentira, como aquele que é cúmplice, faça o quê? Pedra de moinho devia pesar uns 60 a 70 quilos. Ele falou, lança uma pedra, amarra no pescoço e joga, que é melhor você fazer isso. É melhor você se matar do que fazer isso. Pede ajuda, porque sempre tem, quando o cara peca, sempre tem alguém para fazer a besteira junto, né? Sempre tem um outro cúmplice. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nessa pergunta, nós aprendemos que nós pedimos que Deus nos perdoe em Cristo os nossos pecados e que nós sejamos ensinados pelo Senhor a perdoar o nosso próximo como nós fomos perdoados. Amém? Fale, querido. Uma espada daquelas de guerra, quantos quilos você usava? Depende. A espada pequena, que era do gladiador, ela era uma espada leve, que ela tinha um corte, mas aquelas espadas daqueles caras que era da Idade Média, ela pesava 5 quilos, 6 quilos. Era pesada. Não era pesada para você levantar, era pesada para a pessoa ficar o tempo inteiro. Aquelas que nem nas histórias de Reis e Crônicas. A espada se pegou a mão do cara. Aquela espada lá, ela era pesada. Entendeu? Manuseando, tirando, entrava no crânio do cara. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos pelo Teu amor, Tua graça e cuidado. Que nós possamos, Pai, querer entender e reconhecer
que o perdão procede de Ti, e que nós possamos, Pai, estender este perdão àqueles que pecam contra nós, e em contrapartida pecam também contra o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Aleluia!